PT, eu não sei dizer. Bolinho barrigudinho. Aí, ó. Barrigudinho. E uma caldinha pra aproveitar o domingão, né? É... Fala pro pessoal do YouTube. O que eu tenho que falar? Você tá muito feliz. Tô muito feliz de fazer um bolinho. Eu não tenho prática de fazer bolo e esse ficou bonito, né? E não tinha fermento, fala. Não tinha fermento, a gente improvisou óleo, fermento e tudo, né? Pegou uma receita que tinha ingredientes parecidos com o que tinha em casa e ainda assim improvisou o fermento, com bicarbonato e vinagre. Ai, que maravilha. Ó. Vinagre de maçã, hein? Vinagre de maçã. Criançada vai curtir, hein? A gente tava indo sair para fazer um piquenique fim do dia e de repente um problema com o sistema nosso de chatbot, o armazenamento cheio. Como sempre todo dia é um desafio, não tem dia. Hoje é domingo, dia 24 de agosto e a gente tá nesse perrengue aqui, ó. A gente estava saindo, no exato momento que a gente estava saindo, eu vi que tinha o erro no nosso sistema e aí não teve como fazer. Mas a vida do publisher é assim mesmo, não tem muito como fugir. Às vezes dá uma vontadezinha de desistir, mas a gente continua. Tenho fé que vai dar tudo certo. Você gostou daquele bolo? Aguarde e verás. Você que fez? Eu que fiz. Ó, Bela! Primeiro pedaço é da mamãe. Oi! Vai aparecer no meu vídeo da semana. Oi, Minha vídeo irmã. da semana! Olha esse Domingão, ó. Tem uma luz bem na nossa cara. Hoje, domingão, era dia de descansar. Acabou que a gente teve um problema gigantesco aqui. E foi muito interessante porque eu tive uma escala de desespero, né? Eu tive uma escala de desespero. Como é que foi? O que aconteceu, né? Antes da gente começar a falar um pouco sobre os meus desesperos, primeiros, o que aconteceu, né? Bom, tava eu prestes a sair de casa, a gente tinha combinado de fazer um piquenique aqui com a minha irmã, com os filhos dela. A gente preparou um bolinho e aí a gente queria sair com eles para aproveitar o fim da tarde, né? O pôr do sol, enfim. A gente gosta meio desse rolê natureza, né? E aí eu pensei, pô, vamos no fim da tarde, umas 5 da tarde a gente vai e curte o pôr do sol com eles, né? Deixa as crianças brincarem e tudo mais. Aí eu tava saindo, eu fui no banheiro, eu olhei meu celular e eu vi que o Messenger, pô, meio-dia, eram 4 da tarde, meio-dia, não tinha recebido mensagem dos perfis. E aí eu falei assim, caramba, vou mandar uma mensagem. Eu mandei uma mensagem para ver se a automação, ou se o chatbot responderia a minha mensagem. Não respondeu. Eu falei assim, caraca, alguma coisa aconteceu. Aí eu entrei aqui no computador, a primeira coisa que eu vi foi que eu não estava conseguindo acessar o dashboard que a gente tem. Vou mostrar para vocês nesse episódio que a gente tem um dashboard super legal, vou mostrar todas as funcionalidades para vocês. E aí eu falei, putz, deu ruim. Meu primeiro desespero, putz, caiu o sistema. Aí eu fui entrar no servidor para ver se estava funcionando, entrei no servidor, consegui logar, aí eu fui fazer o build, que seria uma compactação nova. Quando eu fiz o build, espaço de armazenamento cheio. Eu falei assim, caraca, deu ruim agora. Deu ruim, vou olhar o Google Cloud, né, que a gente usa o Google Cloud. Eu fui olhar o Google Cloud, não estava conseguindo fazer o aumento do limite das cotas que eu tenho para SSD. Aí eu falei assim, caramba, meu segundo desespero, não vou conseguir aumentar essas cotas do SSD. Putz, e agora, o que eu faço? Aí eu fui lá, fiz lá dentro do Google Cloud, a gente tem o Google Shell, que é um SSH, é um código, fonte, que a gente consegue executar alguns comandos para a gente conseguir trabalhar dentro do servidor, em vez de ir clicando nas telinhas do dashboard, né? Eu fiz um código e aí eles me falaram que eu tinha que pedir uma aprovação para aumentar o limite. Falei, putz, agora deu ruim.
Mas beleza, vamos lá. Eu fui lá na tela de aumento das cotas, aumentei as cotas dos meus limites de SSD, de armazenamento. Aí eles me mandaram um e-mail falando que poderia demorar 2 dias. Eu falei assim, putz, meu terceiro desespero, agora ferrou, vou ficar 2 dias sem monetizar, porque eu monetizo praticamente 100% com chatbot, tô lascado, né? Aí, depois de 2 minutos eles mandaram um e-mail falando assim, seu limite foi aprovado. Eu falei, putz, graças a Deus, agora vamos continuar. Aí graças ao meu amigo ChatGPT, meu funcionário leal, 24 horas por dia, ele sempre me atende nos BO, ele me mandou um código para eu fazer o aumento do limite para a minha VM e o redimensionamento para os meus projetos. São 2 coisas diferentes. Tá? E primeiro, detalhe, eu não sei nada de programação, minha programação é 100% ChatGPT. Aí ele me mandou um código, eu simplesmente copiei e colei. Na hora que eu copiei e colei o código, pum, fechou minha tela do SSH. Eu falei, caraca, perdi tudo. Todo o meu armazenamento, tudo. Tô lascado. Aí bateu meu quarto desespero. Será que eu perdi tudo? Aí eu, conversando com o chat, cara, não consigo acessar. Eu fiquei 1 hora pelo menos assim, tentando. Aí consegui fazer, graças aos códigos que ele me passava, eu ia copiando, colando, falando, ó, deu certo, não deu certo. Consegui. Do nada eu tentei acessar, foi. Putz, graças a Deus, consegui acessar. Agora eu preciso fazer funcionar. Aí ele continuou me mandando os códigos e aí eu consegui fazer funcionar e graças a Deus está funcionando agora. Mas eu fiquei a tarde inteira sem conseguir enviar broadcast e sem conseguir praticamente monetizar, porque a gente só monetiza com os broadcasts. E o pior é que o tráfego rolando, o tráfego estava enviando o usuário para dentro do chatbot e o chatbot não estava respondendo, né? Então, graças a Deus, quando eu reativei o meu chatbot, ele grava a memória e ele responde depois. Então, eu não perdi os leads, né? Eu só respondi eles com um pouco de delay. Mas tudo certo, tudo sob controle. A vida do publisher é assim mesmo. Do nada, a gente tem que parar tudo e atender algum problema, algum BO. O certo é que o que eu enxergo disso é que não é a vida do publisher que é assim, é a vida do empresário que é assim. Só que a dificuldade é que o publisher ele não consegue se sofisticar, ele não consegue sair do amadorismo, da mão na massa, e isso fica muito, muito nítido, porque quando tem algum problema a gente sempre tem que colocar a mão na massa, sempre tem que parar tudo e resolver. E o que eu quero fazer essa semana e eu quero fazer nesse desafio é conseguir ter um pouco mais de corpo o negócio, trazer um pouco mais de equipe, crescer para que a gente consiga deixar as coisas mais automatizadas e fazer com que elas aconteçam de uma maneira mais autônomas, né? Pô, deu um problema, tem uma equipe ali, alguém que vai resolver esse problema sem eu ter que colocar a mão na massa, porque sinceramente de código, de armazenamento eu não entendo nada. Eu desenvolvi um sistema super legal do zero, só com inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês durante esse episódio também. E era isso que eu queria trazer para vocês. A semana está começando, o primeiro dia da semana, domingão. Já aconteceu esse problemaço aí, mas tudo sob controle e vamos para cima. Mais uma semana, graças a Deus, tudo correndo bem. E só tenho a agradecer as oportunidades que eu tenho tido, agradecer a vocês que estão assistindo e dizer que eu estou muito feliz com esse projeto, muito animado e vamos para cima. Isso aqui foi mais ou menos a estratégia que eu fiz de acordo com a demanda que a gente precisa, né? De 100K, 100 dias. Aí aqui praticamente é a estrutura que a gente tem hoje, de 2 BM ativa e 3 em aquecimento. Aqui ele dá a nossa receita média por site e o CPM por site também. 850 de receita médio por site e 461 de CPM médio. Você fez isso atual, né? Isso. Tá. Aqui pra gente preparar primeiro, né? Que é a parte acho que já está pronta, que é a do site, sobre a navegação do lead, para estar aumentando a receita para o usuário. Aqui foi um modelo que o chat deu, com base nos dados do Fórum do Meta, que é a melhor forma da gente poder escalar, que é uma campanha, 60 conjuntos e 3 anúncios. Por quê? Porque, mano, se um conjunto para de performar, a gente consegue ter os outros conjuntos dentro da mesma campanha. Porque
Porque se a gente tem campanhas diferentes, ele vai performando as campanhas de forma diferente. Porém, se a gente duplica um conjunto dentro da mesma campanha, ele tende a performar da forma que estava antes. O resultado esperado, né, por BM, para a gente alcançar essa meta, que aí é 1.500 por dia, né, de investimento em 5 contas de BM ativa, que dá 7.500 de receita. Tem uma receita esperada de 20 por dia, né? 7.500 diário por Isso. BM. Por BM e 20 mil total por dia. De receita ou de gasto? De receita. Gastar 75 para render 20 mil. É isso. Não fecha a conta, não. Não tem que ter olha. Então, não, o bruto. Receita do bruto, não do líquido, do bruto. Então, se a gente vai gastar 7.500 por BM, a volta, 7.500 por BM. Dá 1.500, Ele está falando que ele projeta 1.500 em cada BM. Isso. Com 5 BMs ativas, 7.500, com uma receita esperada de 20 por dia, 20 mil por dia. Tá, entendi agora. Aí aqui ele dá o plano de aquecimento das BM, que aí é de 1 a 3 dias, com um anúncio, né? Que foi o que a gente fez na outra que já está começando. No 4º dia, escala mais 2, né? Para ficar 3, aí fica de 4 a 7 dias. Na 3ª semana, de 8 a 12 dias, a gente vai para 5, né, campanhas na BM. E depois na 4ª semana, que vai estar fechando o mês, a gente vai para 10. Aí depois disso aí, a gente começa a manter esse ritmo de semana, 10 por dia, para ir subindo de forma gradual. Aqui volta no ponto que a gente também está fazendo do monitoramento diário, que aí ele roda na madrugada e na parte da manhã, para ter uma base de dados, para aí sim a gente começar a fazer os cortes, que a gente geralmente faz entre as 10 e 6 horas, de 2 em 2 horas. Aí as regras de corte, nas primeiras horas, R$5 sem clique, pós-imediato, que a gente está usando 2,50, que aí é o custo, né? Aqui ó, por clique. CPL, 2 vezes acima da média. Corta. CPA, muito acima da meta. Pausar. O CPA é o CPL, né? Isso, mesma coisa. Só mudou aí os números, os nomes. CPR abaixo de 0,5%, cortar. O aluno não está engajando tudo. Abaixo de 0,5% é difícil a gente ter algum, né? Geralmente é abaixo de 3, 2, né? E aí os 60 conjuntos vão estar ativos. Aí vocês vão tentar manter sempre 60? Aí ele fala para sempre 60, sempre substituindo. Manter a constância de substituir. Dentro de cada. Substitui o criativo. O criativo. Ou desativa o conjunto? Não, substitui o criativo dentro do conjunto. Deixa o conjunto rodando. Isso. Entendi. A gente só vai desativar o conjunto se o público real estiver muito ruim. E aí às vezes a gente pode atingir o público boot lá, né? Como aconteceu algumas vezes. Aí a gente desativa o conjunto e monta outro conjunto dentro da mesma campanha. A gente só vai escalar da forma horizontal. Da mesma campanha, a gente vai duplicar o conjunto e alterar o público, tá ligado? Pra gente não brigar com o mesmo público, se a gente já tá tendo uma performance boa. E a campanha, a gente pode duplicar a campanha quando tiver bastante conjunto bom. Entendi. Dentro da mesma Se BM. tiver mais conjunto bom, a gente aí duplica tem que a ir campanha. substituindo o criativo até o conjunto ficar bom. Até o conjunto ficar E bom. não desativar mais. Não desativar mais. Entendi. Um ponto X que ele falou também, a gente quebra essa barreira do período de aprendizagem mais rápido. Quando a gente tem bastante campanha aberta, a gente demora para bater esse modo de aprendizagem. Então, tipo, se a gente já tem bastante conjunto, ele já bate os 50 ali e já começa a rodar, já começa a utilizar o mais rápido possível. Olha, Renan, essas campanhas aqui foram aquelas campanhas do modelo 155 que a gente fez antes. Uma campanha, 5 anúncios, 5 anúncios. 5 anúncios. Tá. Aqui, ó, essas aqui de baixo aqui são a tradicional. A gente vê aqui, ó, o custo. Então, uma boa variada e tendo custos mais altos, né? Aí a gente entra dentro da 155, a gente já consegue ver que tem um resultado menor. Aí a gente vem aqui
Tá melhor ainda. E tá melhor ainda. Aí fez sentido o que o chat falou. Então, já que a ideia é desenvolver essa estratégia, eu vou deixar isso aí na sua mão. E o que eu vou fazer é fazer um follow-up, porque sinceramente. Porque, cara, honestamente, o que eu percebi que a minha interferência mais prejudica do que ajuda em alguns momentos, sabe? Eu chego lá, falo alguma coisa e aí do nada muda um pouco a linha de raciocínio que estava sendo guiada. Então eu prefiro que você desenvolva o projeto igual você fez e você atue em liderança com o Lucas para que isso aconteça. Eu acabo querendo acelerar um processo que na realidade não tem muito como acelerar. A questão só é o tempo das coisas acontecerem. Essa autonomia, eu vou deixar você à frente disso. Eu quero que você, sabendo o nosso objetivo, que é os 100 mil em 100 dias, eu quero que você trabalhe para isso e execute essa estratégia que você está aplicando. Cara, honestamente, a gente precisa crescer e precisa ter responsabilidade também nesse crescimento. Então eu vou tirar um pouco mais do meu corpo, mas essa responsabilidade eu vou deixar ela na tua mão. Então, contingência, BM parou, caiu o BM, é isso aí. Tá rolando. Tem que estar rolando e o tráfego não pode parar, porque a parte de trás aqui, o que eu vou fazer basicamente é analisar os resultados e tentar otimizar os funis para que a gente consiga aumentar a receita por usuário. Outra parada que eu tava vendo dentro do chat, que ele assuntou muito, mesmo que seja um nicho de emprego, é a gente tentar ofertar alguma coisa dentro do site. Para vontade de TV. Então, esse é um ponto a se estudar, mas ele falou muito. Ele falou da gente ter a receita da validação do usuário, mas ele falou muito da gente colocar algum produto, algum infoproduto, alguma coisa que venda e que soma pra gente, tá ligado? Nesse usuário. Porque a gente leva ele mais de uma vez pro site, tá ligado? Então faz assim, amanhã de manhã a gente faz um outro bate-papo e você traz esse projeto já estruturado para suas frentes. Demorou. Ulalá, 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 ulalá. Segunda-feira, início de semana, é sempre uma expectativa muito grande e é sempre uma emoção muito grande. A gente geralmente faz um apanhado do final de semana para entender quais foram os problemas, o que aconteceu, o que deu errado e o que deu certo. E a gente faz a reunião de alinhamento. E essa reunião de alinhamento, como vocês viram no vídeo anterior, a gente fez algumas modificações para a gente começar a fazer essa rotina diária. Então eu quero trazer também para vocês mais essa reunião acontecendo, para vocês darem uma olhada como a gente vai, qual vai ser a dinâmica nossa aqui, da nossa equipe e tudo mais. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, que eu falei para vocês que eu ia falar nesse episódio, era a nossa ferramenta Ifchat, tá? Bom, essa ferramenta é uma ferramenta própria nossa, a gente quem desenvolveu, e por ser uma ferramenta própria, a gente tem total customização, por isso que a gente optou em construir essa ferramenta do zero, né? O que eu entendi? Eu entendi que o mercado de publisher é um mercado muito carente e um mercado que necessita de muita tecnologia. Então a gente precisa de muita tecnologia porque, como eu falei para vocês no vídeo passado, a gente não tem muita troca de ideia, muita troca de conhecimento e isso acaba não só impedindo o crescimento de algumas pessoas, de publishers e etc., mas também acaba impedindo o trânsito de tecnologias, de empresas que querem desenvolver tecnologias, porque a galera não sabe como funciona. Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu desenvolvi uma ferramenta específica para publisher de alta escala. Então, é uma ferramenta que a gente trabalha com muita funcionalidade, como vocês estão vendo aqui do lado, gerador de imagens, a gente tem um gerador de imagens próprias aqui, para a gente poder fazer os nossos próprios criativos, a gente tem os geradores de vídeo, que a gente também gera vídeo com a tecnologia do Google. A gente tem os nossos criadores de conteúdo, que é onde a gente consegue criar conteúdos em massa. Então eu posso colocar aqui uma tabela de 10 mil conteúdos, por exemplo, e ele vai produzindo ali. E ele já vem totalmente linkado. Então o objetivo desse conteúdo é que a galera pagine bastante, porque a galera acesse o site e a galera vai acessando outras abas dentro do site, que a gente consegue aumentar a nossa receita por usuário dessa maneira, né?
E aí a gente tem os nossos fluxos iniciais. Como é que funciona? Quando o usuário ele entra no anúncio, ele recebe uma primeira mensagem, porque ele tem uma palavra-chave, como vocês estão vendo aqui, né? Essa palavra-chave, ela é um ativador. Então eu faço uma pergunta para o usuário e ele ativa. Esse ativador ele faz com que o usuário ele inicie um fluxo. Então eu tenho aqui a área do Facebook, onde me mostra a quantidade de páginas que eu tenho ativas, quantidade de contatos bloqueados, com quantidade de contatos ativos e nas últimas 24 horas também. São os leads novos que entraram. E aqui eu tenho um resumo total. Eu posso fazer uma busca de páginas, eu posso sincronizar todas as páginas ao mesmo tempo. Tá? Isso é muito bom porque eu puxo, por exemplo, eu tenho uma página nova. Eu virei administrador de uma página nova que tem 10 mil leads. Aí eu conecto ela no meu bot, né, no IfChat, e eu clico em sincronizar, ele sincroniza automaticamente todos os leads que tem dentro dessa página. Os nossos chat ads aqui, para vocês verem como funciona. Ele é um exemplo simples, né? Eu vou entrar nesse site, que é um site nosso, e eu vou te mostrar com esse botãozinho aqui como ele funciona. Quando eu clico nesse botão, ele vai para um novo site onde tem anúncios durante o chat. Isso é uma nossa nova tecnologia, ela é exclusiva e ela é única, então é algo que a gente desenvolveu para nós mesmos e com o objetivo de aumentar a nossa receita e dar muito resultado, porque a gente, quando envia um broadcast, a gente envia para milhares de pessoas e muitas pessoas acessam. Então vocês podem ver aqui que ele já entrou e ele já exibe um anúncio, já abre o offer walk. E aí, se eu iniciar a interação, ele vai continuar uma interação básica ali e ele vai exibindo os anúncios durante o chat. Então, conforme eu for conversando, eu vou recebendo anúncios ao longo da conversa, né? Ele já abriu um primeiro. Como ele é uma tela voltada para mobile, então ele está meio expandido na tela, porque eu estou usando o computador, mas quando você acessa o mobile ele fica menor, ele fica mais responsivo, né? Então ele aparece aqui dentro do chat do usuário. A gente esqueceu de mostrar os resultados já de alguns dias. Bom, galera, então, para mostrar os resultados, eu já tinha aqui, ó, a última análise que a gente fez foi no dia 23 de agosto, sábado. Hoje é segunda-feira, dia 25, eu vou ajustar aqui para a data de hoje e a gente vai ver todas as análises, né, do sábado, do domingo e também da segunda-feira, a prévia até agora, né? Então, ó, sábado, que eu falei para vocês que a gente teve o problema na nossa BM, a gente teve R$ 1.688 de faturamento. Não foi tão ruim, foi o mais baixo da semana passada, né? Porque a gente teve o mais baixo inicialmente na terça, no segundo dia do nosso desafio, mas aí ontem, dia 23, a gente bateu 1.600, ontem não, desculpa, sábado, dia 23, a gente bateu 1.688. Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, a gente não estava com o nosso plano de contingência, como eu já falei, mas a gente já está agindo. Vocês viram no bate-papo anterior com o Gabriel que a gente já está com um plano de contingência legal. E ontem, domingo, dia 24 de agosto, a gente bateu 1.150, já estabilizando o nosso resultado para a meta que a gente tinha na semana passada. Segunda-feira, dia 25 de agosto, a prévia agora, às 6 da tarde, é 1.582, tá? Eu tenho como objetivo essa semana passar pelo menos os 4.000, então o nosso objetivo essa semana é dobrar, no mínimo, tá? E a gente tem um plano bem agressivo para isso, como vocês viram, e eu não tenho dúvida que a gente vai atingir esse resultado. Sobre os treinos, hoje a gente fez 2 treinos, né? Eu e a Bela, a gente foi de manhã caminhar e a gente também foi treinar agora à tarde. Aqui eu não gravei, conseguimos ir nos 2 treinos, essa semana a gente está regrado, infelizmente essa noite a gente teve a gente foi dormir tarde, foi dormir à meia-noite alguma coisa, e acordou cedo, 6 horas, então o dia foi bem cansativo, para acordar foi um perrengue, e estava frio, então na hora de manhã, quando a gente foi caminhar, a gente faz o aeróbico em jejum, de manhã estava um frio, e aí começou a doer meu ouvido, nossa, estava terrivelmente desconfortável, mas tudo certo, a dieta também está ajustada, a gente conseguiu seguir limpo hoje, né? Comendo limpo. Como o primeiro episódio da semana passada foi novidade para todo mundo, para mim, então a gente está ainda se adaptando, eu estou entendendo, a gente está conhecendo um pouco
como está funcionando essa rotina. Eu tenho apanhado muito com a edição, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente vai se encontrar aí numa rotina adequada para tudo se encaixar. Agora, eu estou muito feliz com os resultados, com a recuperação, a gente está se recuperando muito rápido e isso mostra que o nosso nicho é forte, nossa estratégia é forte. Eu estou convicto de que a gente vai conseguir chegar lá. Mais um dia, terça-feira, dia 30. Dia 30. Solzinho lindo. 26. 26? Só achei que era dia 30. Ai, foi difícil acordar hoje, viu? Machuquei meu joelho ontem na academia e hoje tava doendo. Eu falei, quer saber? Eu não vou. Mas aí a Bela falou, não, vamos. Tem que manter a disciplina, né? Ó, meu cabelo Verdade. desgrenhado. Ontem não ficou com áudio, né? Pelo menos vamos ver se hoje fica. Então, hoje a gente tá terminando de montar as BM, né? Com os perfis, estamos adicionando os perfis. Uhum. Mas e aí, como é que tá o resultado do dia? Então, aqui, vamos pra lá. O de ontem, acho que... O de ontem você deu uma alterada lá, né? No Jobs. Já colocou no Do chat. chat. O de hoje ali, ele tá ainda bem próximo do valor gasto. Do Jobs? É, deu demais também. Cara, não pode passar muito o que a gente está gastando, entendeu? Sim, A gente tem que manter uma linha aí de ROI, porque se a gente gastar o que a gente vai ganhar, a gente vai demorar para empatar, porque toda vez a gente está escalando, então a gente precisa ter um respiro aí, entendeu? Precisa manter uma linha de escala, mas uma linha de escala que seja saudável para a gente não perder o ROI durante o processo. Sim, aí agora tá... A gente gastou 325. Tá 305 aqui, ó. Mas até o fim do dia muda bastante. E às vezes esse valor não está totalmente correto. Mas está conseguindo manter as campanhas dentro do custo? Tamo. Aí hoje, né, vai separar os melhores criativos. Eu e o Lucas combinamos de ficar um pouquinho até mais tarde pra conseguir fazer toda essa parte do plano de contingência já começar a funcionar. Eu tenho mais avaliado as campanhas. No novo modelo aqui, ó, que a gente já tá colocando aos poucos, tá mantendo o custo. A gente tá se atentando nos anúncios agora, né, em vez dos conjuntos. Ainda a gente manteve algumas campanhas no modelo antigo, porque ainda está dentro do custo, mas conforme elas for saindo, a gente só vai colocando no novo modelo já. A gente está dividindo tudo por conjunto certinho, sempre alimentando, tira uma campanha, coloca outra, todas diferentes, variando a copy, criativo. Aí a gente vai separar hoje os melhores para a gente poder duplicar ele e ver como que reage. Tá. Aí no do Jobs, eu dei um ponto de atenção com o Lucas lá, porque eu reparei que muita campanha não estava gastando, ou estava gastando e não estava tendo resultado, muita. E aí eu dei uma procurada no chat, e ele pode ser que possivelmente que está subindo muita campanha no perfil só. Aí estava subindo só da Madison. Aí No EAD+. no EAD+. Aí eu já coloquei mais perfis lá hoje pra gente página, distribuir. você disse. Página, isso. Pra gente distribuir. Como a gente fez essa experiência de ontem pra hoje de colocar isso, reagiu muito bem, mano. Tipo, a gente viu que rápido saiu do modo aprendizagem, tá ligado? Isso aqui. Rapidão já saiu. Funcionou, todas. Funcionou. Então, De tá lá. então a gente tem o caminho mais fácil aí para conseguir entendeu? atingir o resultado. A gente só precisa ficar atento ao ROI e não perder a mão de investimento versus o resultado, entendeu? Sim. Geralmente de manhã, à madrugada, ela consome melhor, os resultados tendem a ser melhores. Sim. E eles tendem a piorar ao longo do dia. Por isso que os cortes é importante a gente fazer o quanto antes, né? Tem 2 regras aplicadas na BM12, então depois você revê as regras que eu criei, Sim. saca? Para ver se elas não estão Cortando cortando, não estão prejudicando. Eu criei Tá. 2 regras lá, eu tinha te mostrado isso, Mostrou.
Demorou, então tamo alinhado. Tamo alinhado. Só para registrar que a gente veio hoje treinar aqui, a eu e a Bela. Já tá morta já. A academia tá cheia, a gente perdeu o horário. Isso aqui. O que eu ia falar para vocês? Eu tô pensando em uma forma de bonificar se a gente atingir a meta do 100k. Sacou? O que eu pensei? Se a gente atingir a meta do 100k em 100 dias, aí eu vou dar de comissionamento para cada um 100k. Sacou? Então é um gás aí para vocês darem uma agilizada. Em 100 dias a gente atingir 100k no Pix. Beleza? Como que é? Se atingir a meta de 100k por dia em 100 dias, Entendi. eu vou dar 100k de comissão. Entendi. Sacou? Essa é a ideia. Então bora correr para atingir. Hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto. Frio de 15 graus, a gente está aqui caminhando. Passando um friozinho, mas seguindo o propósito aí do nosso desafio, né? Ai, ai, difícil é levantar da cama. Seguinte, mano. Peguei essa estratégia do... Hoje temos uma cameraman gata. Deixa eu te falar, eu fiz uma tabela de escala, saca? Pra gente manter um padrão de escala. E aí, coincidentemente, se a gente escalar 20% a cada 3 dias, em 100 dias a gente vai ter 160 mil por dia. Calma, operação. Fala de novo. Se a gente começar de R$400 por dia Certo. e a gente escalar 20% a cada 3 dias, no final de 100 dias a gente vai ter 164 mil de investimento diário. Se a gente seguir essa estratégia, tá? 100% de aumento a cada 3 dias. Isso. Então isso vai servir como um norte para o caminho que a gente tem que trilhar, saca? O que eu fiz? Preparei essa tabela, eu vou te mandar para a gente ir seguindo. Hoje a gente já está investindo o quê? 600, mais os 400 vai dar R$1.000, né? Sim. Então a gente já parte dos R$1.000. Bom, pessoal, quarta-feira, dia 27 de agosto. Fazia tempo que eu não vinha bater um papo com vocês aqui. Fazia um tempo não, ia fazer 2 dias, alguma coisa assim. Mas eu trouxe para vocês aqui o relatório do dia de ontem e de anteontem também, de terça e de segunda-feira, o integral, né? Para trazer para vocês aqui o que aconteceu na nossa operação, tá? Então, vou fazer uma atualização aqui no relatório que vocês estão vendo aí, junto comigo. Dia 18 ao dia 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje fazem 10 dias, galera, que a gente iniciou o desafio. Que maravilha! 10º dia. Que alegria poder compartilhar um pouco mais dessa rotina com vocês, um pouco mais desse desafio que está sendo escalar e está sendo conseguida romper essas barreiras, né? 2.000, 2.500, 3.000 e assim por diante. Bom, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. A gente está na casa dos 2.000, a gente não consegue romper essa casa, tá difícil. Se a gente estica um pouco, a gente começa a perder o resultado, perder o ROI, e uma das coisas que a gente não pode fazer é perder o ROI, tá? Então, terça-feira ontem, dia 26 de agosto, a gente fechou em 2.082, segunda-feira, dia 25 de agosto, a gente fechou em 2.183. Então, a gente está nessa linha, a gente não está conseguindo romper, e aí eu tenho conversado muito com o Gabriel o que a gente pode fazer para romper essa barreira difícil que é esses R$2.000, tá? Na verdade, são várias barreiras difíceis, mas a do 2.000 é uma das. E aí o que a gente entendeu? A gente começou a enxergar que o day trade de tráfego ele funciona, mas não da maneira que a gente estava aplicando de fato, tá? O day trade de tráfego ele vai funcionar para nós, a gente vai continuar com ele, porém mais voltado para analisar os resultados e diminuir e aumentar o orçamento, tá? Por quê? Porque a gente estava fazendo day trade de tráfego, assim, a cada 2 horas cortava uma campanha, a cada 2 horas cortava uma outra campanha e assim por diante. Então, se não entrava dentro do custo do nosso CPL máximo, a gente cortava e reativava no dia seguinte. Outro ponto que também é prejudicial, ficar reativando campanha desativada.
tá? Então a nossa BM ficou muito cheia, inclusive a gente descobriu que um dos pontos que prejudicou a nossa BM ter caído foi justamente estar subindo muitas campanhas ao mesmo tempo, né? Fora que eu não sei se eu falei para vocês, mas a gente teve uma denúncia de das empresas que a gente trabalha, eles acabaram denunciando a gente. Mas enfim, isso acaba prejudicando a nossa operação. Por quê? Porque a gente fica atolado no tempo, a gente não consegue entregar resultado, a gente tem que ficar subindo muita campanha. O Facebook, para quem trabalha com BM, sabe que é muito difícil, ele não é rápido, ele trava o computador, então é bem complexo. O que a gente estipulou? A gente criou uma escala, uma tabela de 100 dias para ir escalando gradativamente. Então, a cada 3 dias, a gente vai fazer uma escala de 20%. E a gente vai partir do nosso gasto hoje médio. Hoje a gente gasta em média R$1.000 por dia, tá? Com esse resultado que a gente tem hoje. Então, a gente vai começar a partir de hoje essa estrutura de gasto e também acompanhando o ROI e mantendo as campanhas. A gente quer deixar as campanhas por um pouco mais de tempo rolando, para a gente poder ter um pouco mais de dados dessa campanha, para ela poder ir otimizando ao longo do tempo. O que a gente fez também? A gente tinha muito pixel no site, a gente reduziu a quantidade de pixels, deixou apenas um pixel em cada site. Esses pixels, por que a gente fez isso? Porque a gente estava enxergando também que os custos eles estavam aumentando conforme tinham vários pixels e o meta disparava no evento para todos os pixels, independente se você tinha uma campanha vinculada a um pixel específico e assim por diante. Então a gente acabou fazendo essas adequações e aí eu vou trazendo feedback para vocês ao longo dessa semana e mostrando para vocês. Sobre a nossa meta de 4.000, eu não sei se a gente vai conseguir atingir, mas é o nosso alvo. A gente ainda está dentro da nossa estratégia, a gente está planejando ali atingir o nosso 100.000 no dia 70, no dia 75, atingir 100.000 por dia, mas a gente colocou esses 100 dias para a gente ter uma gordura, beleza? Sobre a questão de treino, graças a Deus a gente está conseguindo manter os treinos em dia, redondo, estamos conseguindo treinar as 2 vezes, eu e a Bela a gente está indo de manhã e também está indo à tarde treinar a musculação, e a alimentação a gente conseguiu se adequar, a gente está conseguindo fazer as nossas alimentações adequadamente, sem sujar muito a alimentação. Enfim, eu estou me sentindo mais disposto, a gente está conseguindo acordar mais cedo, a gente está conseguindo parar de trabalhar o horário que a gente se comprometeu e está sendo muito saudável, porque eu tenho certeza que você que está desse lado passa por muitos momentos de ficar trabalhando até tarde, até de madrugada. Eu já fiz muito isso, muito mesmo, e na verdade eu achava que eu estava tendo resultado, mas no final das contas eu estava me prejudicando, porque não existe essa necessidade de você ficar acordado até de madrugada, ou de você trocar o dia pela noite, como eu já fiz várias vezes. O que é necessário, de fato, é você priorizar aquilo que te importa, né? É o que eu enxergo. Para mim, antes, quando eu trabalhava muito, era workaholic, e isso para mim fazia sentido, eu me sentia confortável, me sentia bem. Mas tinha alguns outros pontos que eu não enxergava que me machucavam. Por exemplo, indisposição, cansaço, mau humor, estresse, são coisas que acabavam acarretando o meu dia a dia e me prejudicando até com outras pessoas que eu me relacionava. Então hoje eu estou um pouco mais centrado nessa rotina e estou me sentindo muito bem. Eu até sugiro para vocês que estão me assistindo que vocês tentem implementar uma rotina ali saudável para você e também para as pessoas que estão ao seu redor, para você poder desfrutar realmente da sua família, das pessoas que você ama e das pessoas que te amam também. Então é uma dica aí, e vamos para cima. Dia 10 dias, e eu estou muito feliz nesse projeto, estou me encontrando. Então é isso, pessoal. Amanhã, dia 11, promete. Vamos ver o que tem para amanhã. Quinta-feira, dia 28 de agosto. Estamos aqui caminhando, eu, a Bela. Hoje com a presença do meu pai, parecendo um pinguim. É isso aí, vamos para mais um dia. Oi, vlog. Oi, vlog. Pois é, dia 11 do desafio. E tá russo o negócio. Você viu que eu desativei as campanhas? Vi. Aí eu tô olhando a do Emirados. Bota pra cima o microfone. Ou então você bota ele no boneco e funciona. Melhor também.
O que acontece, mano? Não tá surtindo efeito a ideia do day trade de tráfego, Sim. que a gente já tinha falado disso ontem. E a gente tá tendo esse BO. Graças a Deus a gente conseguiu ter essa campanha que estourou, né? 13 centavos o resultado da campanha. Tá, tipo assim, muito bom, tá? Aí eu levei umas 469 mensagens. É muita coisa, velho. Não para de chegar mensagem. É muita coisa. O que eu levei pro chat? Eu fiz o quê? Eu peguei todos os dados, né, exportei tudo da BM, tanto o conjunto de anúncios quanto os anúncios, certo? E aí ele me trouxe aqui diversos... Eu tô conversando com ele já tem um certo tempo, sabe? Sim. Então ele me trouxe algumas ações pra gente fazer agora, o que a gente fazer, como agir e assim por diante, tá? Um dos pontos que ele falou foi para desativar todas as campanhas, na verdade todos os conjuntos de anúncios que estavam funcionando. Dentro da campanha. Dentro da campanha, exato. E ele falou para a gente não fazer muitos conjuntos de anúncios, sacou? Certo. Porque acaba tendo muita concorrência. Ele falou para manter no máximo 5. Então aquela ideia do 155 que estava surtindo efeito, acho que estava mais saudável. Tava mais saudável, saca? Aí, aquele mesmo planejamento de cortar os anúncios e tudo mais, pô, legal, a gente segue nessa linha, tá? A única coisa que ele falou é pra gente a gente começar uma rotina de teste e a gente começar uma rotina de escala, tá? Partindo do princípio que a gente implementou aquela lista de escala Sim. de 20% a cada 3 dias, então a gente começa em um planejamento que ele me trouxe aqui já, tá? Então, esse ARPU é o quanto a gente rende, a nossa receita por usuário, que a gente já consegue mensurar. Nesse caso aqui, seria 1,27, né? Certo. Nesse caso aqui, tá vendo? Então, se a gente tem uma receita de 1,27, ele traz aqui as métricas norte. CPL-alvo, ROI igual ou maior de 40%, CPL, aí ele traz a conta, a RPU dividido por 1,4. Então, com 1,27 de ARPU, que seria a receita por usuário, Sim. o CPL é igual ou menor a 91 centavos, que seria a receita por usuário dividido por 1,4, certo? Daria 91 centavos. Esse é o que a gente precisa atingir num gate de escala, nos 3 dias, D mais 3. Então, por exemplo, D mais 3. Então, começou hoje, daqui 3 dias eu vou analisar. Eu preciso ter essa métrica aqui, entende? De CPL, tá? Então, vamos lá. Regra de 20% do orçamento total a cada 3 dias. Só se ROI 3 dias igual ou maior a 40%, ok? Entendi. ROI é igual a receita dividido por gasto. Isso aqui você já sabe o que a gente faz lá. Então, a rotina diária que ele implementou é das 10 e às 19. Vai ser mais leve do que antes, tá? Escala, identidade campeã, e aqui ele seleciona identidade como página. Então, cada página é uma identidade. E ele diz que tem diferença entre páginas, porque cada página pode ter um tipo de reputação. E essa reputação influencia nos anúncios, saca? Então, o que ele traz? Se nas últimas 14, 24 horas, CPL menor do que 91%, que é o que a gente precisa, e CPM menor que 5 e CTR link igual ou maior do que 1, ele traz mais 10 a 20% no orçamento, certo? Máximo uma vez por janela. O que é uma janela? Uma janela é de 12 a 24 horas. Então, isso aqui é uma janela, isso aqui é outra janela. Tá vendo? Entendi. Teste de identidade, páginas e perfis, ABO, sempre. ABO você sabe o que é, né? Sim, é uma campanha. Não, ABO é orçamento num conjunto de anúncio. Então seria aqui 1 ad set por página, um anúncio, mesmo criativo URL do campeão. Então você vai pegar, por exemplo, nessa situação de agora, a gente vai pegar esse anúncio, esse conjunto de anúncios, a gente vai duplicar e vai mandar numa campanha ABO, que vai ser uma campanha chamada teste, certo? Tá. Essa campanha teste a gente vai jogar vários, aí ó, cria uma nova campanha. Então ele fala aqui para a gente iniciar teste de identidade. Então a gente vai colocar numa campanha
numa campanha os conjuntos de anúncios que a gente vai testar, uma campanha teste, certo? Julgar só com mais de 3.000 impressões. Então, mas a gente vai colocar nessa campanha teste o mesmo criativo campeão, que é esse que está rolando do Michael Kyle. Exatamente. Então aqui a gente vai, teste de identidades, páginas e perfis. Um ad set por página, um anúncio, mesmo criativo e URL do campeão. Então em qualquer conjunto de anúncio, em qualquer conjunto que vai continuar, pausar anúncio com 2.000 impressões ou mais e CTR link menor do que 0.6. Que é difícil geralmente isso acontecer. Tá? Creative Copy no campeão. Um novo teste por vez, troque só a imagem ou headline ou um parágrafo. O primeiro parágrafo seria aquele texto principal. Sim. Promover criativo-se 24 horas com CTR mais de 1 e CPL menos de 50 centavos. Isso aqui, na verdade, não está ajustado, né? Mas precisa colocar aqui o CPL igual ou menor do que 91. Pausar criativo-se 2.000 impressões. CTR menos de 0,6% ou CPL maior do que 1,50. Aí aqui ele traz o planejamento semanal. Divisão do dia, ponto de partida, 70% escala, 20% teste de identidade, 20% exploração. O que é os 20% de exploração? É aquela ideia dos nichos novos. Quando a gente validar mais de um conjunto vencedor, a gente migra para uma campanha CBO. Ah, mas no caso, com essa campanha, para a gente colocar no CBO, iria fazer como? Com outras páginas? Como assim? Para a gente duplicar ela, porque aí o conjunto vai, você falou que o orçamento vai na campanha, né? O orçamento vai na campanha. Mas aí vai ter quantos conjuntos? Só um? Que é só o campeão? Não, vai ser só os vencedores. Só os vencedores, a hora que tiver mais de um. Exato. Tá. Tem que ter no mínimo 2, saca? Aí ele traz aqui, migrar 30, se existir 2 identidades vencedoras, criar escala BO, duplicar winners, um anúncio cada. Então é assim, um conjunto de anúncio e um anúncio, entendeu? Migrar 30 a 50% do orçamento da ABO para CBO, e aí ele bota aqui para checar overlap, que seria a sobreposição. Hoje a gente não foi para treinar. Visita em casa é difícil, né? Visita em casa, pai, irmão, sobrinho, irmã, Cachorro. né? Sobrinho, cachorro. Não deu pra treinar nem de manhã, às 6, nem à tarde, mas o trabalho tá em dia, pelo menos, né? Estamos aqui fazendo uma reuniãozinha e tomando um cafezinho. Começou? Bom, pessoal, eu fiquei um pouco mais ausente nos últimos 2 dias e apareci agora domingo, hoje, dia 31. Estamos aqui numa praça com a minha família, meu pai e minha irmã vieram de viagem, fazia muito tempo que a gente não passava um tempo juntos. E aí a gente acabou dedicando o tempo que a gente tinha para fazer gravação e eu acabei dedicando esse tempo para eles, né? Sexta-feira foi um dia bem corrido em casa, casa cheia, e como o escritório é em casa, então acabou que a gente ficou 100% dedicado em implementar uma nova estratégia que a gente está hoje implementando, né? A gente, esses últimos 2 dias, começou a implementar um novo nicho. Esse nicho, ele tem bastante estrutura que a gente não tinha, então a gente teve que estruturar site, estruturar campanha, criativos e tudo mais. E isso fez com que não só na sexta-feira eu ficasse até bem mais tarde, até 10 da noite, como no sábado também, ontem, a gente ficou até 8h30, 9 horas trabalhando. Isso é algo que eu não gostaria de ter feito, porque, sinceramente, é contra aquilo que eu estou tentando fazer no desafio, mas teve uma necessidade aí urgente para isso. E dando certo, eu vou contar para vocês um pouco mais. Eu acho que isso vai fazer a diferença no nosso desafio bastante, né? Em compensação, hoje gravei no domingo, sábado eu não gravei nada, e aí eu gravei num lugar diferente justamente para não deixar de postar um vídeo e nem deixar o vídeo do episódio de hoje sem nenhuma resposta. Bom, vou mostrar para vocês o relatório agora, para vocês darem uma olhada, tá? De sexta e sábado, que são os dias que eu acabei não mostrando para vocês aí, né? Então a gente tem sexta-feira com resultado
de 1.420 e sábado, dia 30 de agosto, resultado de 1.493. Devido à queda, né, a gente caiu um pouco o nosso resultado e essa queda ela não prejudicou o ROI, isso é importante, mas ela prejudicou um pouco o andamento da nossa evolução. Eu esperava que cairia mesmo quando a gente mantivesse um orçamento diário fixo, mas eu espero também que ela acabe aumentando ao longo dessa próxima semana que vai entrar e a gente vai trazendo todas as novidades, tudo o que vem acontecendo e o que vai acontecer para vocês também. E é isso. Se eu posso dar uma dica para vocês, é que trabalhar é bom, mas se vocês tiverem tempo para equilibrar o trabalho com a sua família, com o momento que você passar com a sua família, acho que vale muito mais a pena do que qualquer outra coisa. Então fica essa dica e vamos pro próximo episódio. Essa semana vai começar, já começou, né? Hoje é domingo, então essa semana já vai começar fervendo.